Olá, meninos. Estamos finalizando mais uma semana. Isso é muito bom, né? Pela graça de Deus, vencemos. E por conta disso, vamos agradecer a Ele que nos dá esperança, que nos dá amor, que nos dá um novo sentido de vida, né? Todos os dias, a cada amanhecer, Deus nos prova que há esperanças para tudo, para dias melhores. E nada mais justo do que agradecer de todas as formas possíveis. A gente vai agradecer hoje através desse Pai Nosso, dessa oração, mas que você nesse final de semana procure outra maneira de agradecer a Deus, né? Um gesto concreto, que não seja apenas por palavras, mas por ações mesmo, tá? Eu confio que você vai com certeza encontrar um jeito de agradecer da melhor forma a Deus por tudo. Mas inicialmente vamos fazer a nossa parte aqui agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, a incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho de propriedade vossa. Amém. Bem, meninos, a gente vai dar continuidade ao capítulo. Hoje vamos ver mais um pouco sobre a arte dentro das religiões e também vamos ver a biografia de Martinho Lutero. A atividade de hoje só existe caso você não tenha feito ainda a postagem lá no Classroom das 4 questões que fala sobre São Vicente de Paulo. Essa atividade de São Vicente, gente, serve para as duas matérias, tá? Quanto para inglês quanto para religião. Você vai fazer direitinho lá, pode, como eu falei, né? Caso não tenha feito ainda, copia no caderno, pode tirar uma foto ou pode fazer o PDF mesmo. Importante que você faça, não deixe de fazer. E o prazo é até hoje, de todas as atividades. Semana que vem, a partir de segunda, pela aula no Meet, a gente faz as correções dessa atividade, são as apresentações. Então, introduzindo aqui o tema, ó, arte religiosa versus arte sacra. Existe uma diferença, são termos novos, talvez. A arte religiosa faz mais sentido, né? Mas arte sacra, talvez para muitos seja um, uma palavra nova, um termo novo. A arte sacra representa uma forma de manifestação artística que está intimamente relacionada com a religiosidade e o sagrado. Não deixa de ser uma arte religiosa, né? Já que tem tudo a ver. Se ela é uma manifestação artística que está relacionada à religiosidade, ao sagrado, ela sim, com certeza é uma arte religiosa. Mas existe aí uma diferença, a gente não pode dizer que sempre vai ser a mesma coisa. Até porque está aqui como separado, né? Se fosse 100% igual, só existiria um termo. Denominados de paramentos litúrgicos e roupas litúrgicas, vestimentas e acessórios, ela compreende toda a ornamentação sagrada. Então a arte sacra aqui vem como outro nome, ou vem como ornamento, ornamentação. Destacam-se a arquitetura das igrejas e templos. Aqui são exemplos, presta atenção, exemplos de arte sacra. A arquitetura de igrejas e templos, esculturas de santos, painéis no teto das igrejas, pinturas, gravuras, afrescos, vitrais, mosaicos, desenhos de passagens bíblicas, utensílios litúrgicos, vestimentas, etc. A gente percebe que são muitas coisas e falando nisso, ó, arquitetura, escultura de santos, painéis de teto das igrejas, pintura, gravura, tudo isso daqui. A gente consegue imaginar qual cenário onde estão essas obras, esses objetos, essa arte como um todo. A gente consegue imaginar com certeza dentro de uma igreja, né? Um sentido religioso que contemple tudo isso. Obviamente nem toda igreja vai ter tudo aqui, não tem como toda igreja ter tudo junto em um mesmo lugar, mas
Com certeza, algum desses objetos, por mais que seja separado, vai ter. E esses objetos, tudo aqui que fala, faz parte da arte sacra, tá? São esses paramentos, essas roupas litúrgicas, a ornamentação em si. Não no sentido de decoração, para o lugar ficar arrumadinho e tudo mais. Pode até ser, mas também tem um sentido religioso, né? Com certeza. Atualmente podemos encontrar museus com obras de arte sacra em todas as partes do mundo. No Brasil, a arte sacra foi a primeira manifestação no tempo da colônia, sendo Aleijadinho um dos mais proeminentes nomes da arte sacra, no contexto do Barroco mineiro. Vale lembrar que a arte sacra, da mesma forma que outras manifestações artísticas, é um reflexo da história e cultura, construída com o intuito de embelezar e trazer à tona a essência humana. Assim, ela não possui um estilo definido, uma vez que depende da época produzida, bem como da cultura a qual está inserida. A arte sacra é utilizada por diversas religiões e crenças, por exemplo, a arte cristã, a arte budista, a arte islâmica, a arte religiosa barroca, etc. Na religião cristã, as religiões cristãs, a gente vê mais presente na religião católica, né? Nas evangélicas, protestantes, tem sim, com certeza, sempre vai ter, né, em todas as religiões um pouco de arte, mas com mais precisão, tipo imagens ou desenhos, figuras, alguma coisa na parede assim, você vai ver mais na religião católica. E isso está aí, como falou aqui o terceiro parágrafo. Tudo vai depender da cultura daquela época, da cultura em qual a gente está inserido. Não tem como eu dizer que desde o princípio, talvez um pouco depois da pré-história, né, da, desde sempre, vou usar esse termo. Não tem como a gente dizer que a arte sacra é a mesma, porque a concepção de mundo é diferente, são artistas diferentes, para povos diferentes, países diferentes, é um mundo diferente, né? Então, não tem como a gente realmente querer definir tudo isso, mas a arte sacra ela vai se moldando, modelando de acordo com o tempo, de acordo com o que as pessoas vão colocando no dia a dia a sua própria fé, né? Isso tem a ver demais com a arte sacra, a fé daquele tempo, aquela cultura como um todo. Aqui você vê algumas imagens, é, esse daqui é do museu, né? Os Profetas, Aleijadinho, ele esculpia muito bem essas imagens religiosas, né? Não só no sentido para colocar em museu, ou então para ganhar dinheiro, não nesse sentido. Também poderia ser, né? Não podemos aqui descartar isso. Mas era no sentido religioso mesmo. Foi um grande legado para nós brasileiros o trabalho dele. Aqui você vê, faz parte da arte sacra, porque são colocados para movimentos religiosos. Aqui não está na religião em si, né? Não está dentro de igreja, não está em um templo, algo parecido. Mas já foram tirados, porque como faz parte do museu, então é porque foi tirado de lá, de alguma das igrejas e colocado no museu, certo? Não foi criado especialmente, essa daqui não foi criada especialmente para o museu, não. Já existiam antes. Aí a diferença entre arte religiosa e arte sacra. Você entendeu um pouco sobre arte sacra, né? Então vamos dar continuidade. Embora o conceito de arte religiosa e arte sacra se aproximem, há uma diferença essencial que define. A arte religiosa reúne obras artísticas de cunho religioso, representada por esculturas de santos, pinturas de passagem bíblica. Essas manifestações geralmente estão fora dos lugares de cultos rituais religiosos.
Arte sacra, obras de teor religioso que, entretanto, estão relacionadas aos rituais. Sua função é ornar os locais em que os ritos e celebrações religiosas ocorrem, envolvendo assim as sensações de religiosidade e fé dos fiéis envolvidos, mediados por um ambiente sagrado chamado espaço litúrgico. Para ser bem claro aqui, gente, tudo isso daqui se envolve com religião, né? Obviamente, tem a ver com a religião. Aqui também vai falar das esculturas, dos santos e tudo mais. Mas você vai perceber a diferença onde ela está, onde essa imagem, onde essa arte está. Se ela está em um templo, se ela está em uma igreja, se ela está algo do tipo assim, ela vai ser arte sacra, porque está ali para ornamentar aquele lugar de fé, de religião. Vai ajudar as pessoas a se encontrarem com o que ela se acredita, com o que se acredita, tá? É arte sacra. E a arte religiosa também tem tudo, tem todas as características da arte sacra. Tudo que tiver aqui dentro de uma arte sacra, de uma igreja, de um templo, pode ser, na verdade, arte religiosa, mas não vai estar exatamente dentro de um ambiente religioso, de uma igreja. A gente pode muito bem na nossa casa ter vários e vários objetos de arte religiosa, né? Então, depende do lugar onde ela esteja. Em resumo, ambas possuem temática religiosa e têm como intuito adornar os espaços. Porém, a arte sacra é produzida para fazer parte dos cultos divinos e rituais religiosos. Assim, ela é feita exclusivamente para ser apreciada nos cultos e por isso é relacionada com os locais em que eles ocorrem. Dessa maneira, podemos concluir que a arte sacra surge da arte religiosa. Logo, toda arte sacra é religiosa. Entretanto, nem toda arte religiosa pode ser considerada arte sacra. Como, por exemplo, podemos pensar no afresco A Última Ceia, do pintor renascentista Leonardo da Vinci. Essa obra se encontra na igreja e convento de Santa Maria da Graça, em Milão. Se está inserida no local relacionado aos cultos sagrados, ela é considerada uma arte sacra. Ó, essa imagem ela não está tão boa porque é a original mesmo, né? Tipo uma fotografia, não é uma reprodução, nem uma adaptação para as mídias. Por isso que ela está assim meio que borrada. Você vai ver que como está na igreja, né, está no templo, ela que é em Milão, se encontra na igreja do convento de Santa Maria, ela é considerada arte sacra por isso, tá? Ela ornamenta, ela tem um sentido também religioso, obviamente, né? Porque não tem como desassociar uma da outra, não tem como desmembrar, mas se tivesse em talvez na sua casa, aqui em casa tem um quadro bem parecido com esse, bem parecido mesmo, uma versão. E não é uma arte sacra, porque aqui normal é uma casa, né? Obviamente, mas já é uma arte religiosa, porque não está nesse sentido de ornamentar um templo religioso, entendeu? Segunda parte da aula sobre Martinho Lutero, a biografia dele. Tá aqui, vocês vão. Foi um complemento que o livro de vocês traz bem pouco, né, sobre isso. Eu acho um assunto importante, muito importante de ser visto, então eu trouxe um pouco mais. Então, Martin Luther, nasceu em 10 de novembro de 1483, século XV, no centro da Alemanha. Filho de pais pobres, ele foi criado no campo e seus pais desejavam que viesse se tornar funcionário público para melhorar as condições da família. Assim, Renz enviou Martinho para a escola de Mansfield, Madesburgo e Eisenach. Ele seguiu os estudos e em 1501 ingressou na Universidade Oxford, onde recebeu o apelido de O Filósofo. Graduou-se bacharel no ano seguinte e em 1505 concluiu seu mestrado. Após isso, se inscreveu na Escola de Direito da mesma universidade para realizar um desejo de sua mãe. Contudo, as coisas mudaram quando uma tempestade com descargas elétricas ocorreu.
Ao ver um raio caindo próximo do local onde estava, Martinho teria gritado: Ajuda-me, Santana! Eu me tornei um monge. Assim sobreviveu aos raios e largou a faculdade. Vendeu seus livros e entrou para a Ordem dos Agostinianos de Frankfurt em 17 de junho de 1505. Aqui não diz bem, mas outra versão que eu li, em outra fonte, dizia que ele tinha sobrevivido a esse raio, né? Tinha caído um raio nele mesmo, literalmente. Martinho e o mosteiro. Quando as portas do mosteiro fechavam-se através dele, Martinho começou a dedicar-se à vida ali, com meditação, autoflagelações, muitas horas de oração diária, peregrinações e confissões. Porém, ele sofria ao perceber seus pecados. Seu superior, percebendo isso, ordenou que Lutero iniciasse uma carreira acadêmica para afastar sua mente daquela interminável reflexão. Em 1507 foi ordenado sacerdote e no ano seguinte passou a lecionar teologia na Universidade de Wittenberg. No mesmo ano, em 19 de março, recebeu o bacharelado em estudos bíblicos. Mesmo lecionando, ele não interrompeu seus estudos. Instruiu-se na língua grega e hebraica a fim de aprofundar no significado e a origem das palavras utilizadas nas escrituras. As 95 teses e as suas consequências. Em 31 de outubro de 1517, Lutero demonstrou toda a sua insatisfação com o rumo que a Igreja Católica estava tomando naquela época, afixando suas famosas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Vocês veem aqui na imagem, só uma simulaçãozinha, né? Ele colocando as teses dele na porta da igreja. Ele defendia que a salvação só deveria vir de uma relação pessoal com Deus e não por meio de um negócio. A igreja estava cobrando pela remissão total ou imparcial que cada um devia sofrer após a morte. Esse foi um tempo muito complicado, né, no tempo na era medieval, onde alguns padres, alguns bispos, eles meio que vendiam a salvação das pessoas, ou compravam, não sei nem qual é o termo certo, vender ou comprar, né, a salvação. Mas isso não existe, obviamente, né? Claro que não existe. Hoje em dia, não, nunca foi apoiado de fato pela igreja, mesmo assim, no total, a igreja católica como um todo, era tipo um grupo, tipo uma representação à parte, né? Não era mundialmente falando, não foi em todos os lugares. E onde as pessoas estavam vendo aí a parte do lucro, né? Uma parte da igreja que estava focada demais na questão financeira e acabou que surgindo um nome. E ele, não se contentando com isso, porque ninguém se contentaria mesmo da revolta, indignação, eu consigo entender muito bem, ele fez esse afastamento, né? Primeiramente ele se afastou, depois contestou com isso porque estava totalmente errado. Então ele foi convidado a se retratar, mas não o fez. O efeito das teses havia espalhado pela Alemanha e parte da Europa. Haviam sido traduzidas e Martinho ainda contava com o apoio da Ordem dos Agostinos e do corpo docente da Universidade de Wittenberg. Ou seja, ele logo ficou famoso com essas teorias. Muitas pessoas não concordavam também, né? Muitas mesmo. E foi meio que criando ali uma devoção por ele, uma admiração. E foi aí onde surgiu o, hoje que a gente conhece como os protestantes, através desse protesto, através do primeiro protesto mesmo de Martinho, né? Então foi aí o começo de tudo. Você pode se aprofundar mais, você pode fazer uma pesquisa, principalmente se fizer parte da sua religião, protestantes, evangélicos, mas não, se não for também não tem problema, pode se aprofundar, de todas as formas é bom ter o conhecimento, tá? Meu desejo para vocês hoje é que tenham um excelente dia, que a luz divina invada seu ser, transformando hoje em um perfeito dia.